Quem é que faz o velório antes do tempo ou sofre por antecipação? Levante as mãos aqui, por favor. Vocês gostam de ir em velórios? Mas por que nós velamos o futuro? Por que nos angustiamos por aquilo que não aconteceu? Não é o eu, na verdade. O que nós não sabíamos é que, além do eu, existem pelo menos 4 fenômenos que leem a memória sem autorização dele. Você só pensa o que você quer pensar? Sim ou não? Você dirige o veículo para onde você bem entende? Sim ou não? Quando você vai para a casa do seu pai, da sua mãe, ou para o seu trabalho, você dirige de maneira concreta, organizada, lógica? Sim ou não? Claro! Se você vira o seu carro para a esquerda e ele vai para a direita, parece um filme de terror. Mas na mente humana acontece todos os dias. Você não quer pensar num desafeto, e você pensa. Você não quer pensar numa pessoa que te machucou ou feriu, mas você pensa. E se você detesta ele, ele vai dormir com você. Por quê? Porque não é só o eu que dirige o veículo mental. Hoje nós estamos claros o que grandes pensadores não tiveram oportunidade de estudar, como Freud, Jung, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Merleau-Ponty, Sartre e tantos outros. Eles usaram o pensamento pronto, mas não tiveram a oportunidade de estudar como se constrói pensamentos e quem constrói os pensamentos. Então, a educação clássica acredita que o eu é o grande construtor de pensamentos, o construtor único. Professores ensinam milhões de dados sobre o mundo em que estamos, para que lá na frente nós tenhamos, no ensino médio, ou na universidade, ou pós-universidade, habilidades fundamentais, como pensar antes de reagir, se colocar no lugar do outro, resiliência, capacidade de se reinventar no caos, altruísmo, solidariedade, gestão da emoção. E, na verdade, isso não acontece, porque todo o conhecimento sobre o mundo em que estamos nos ensina a trabalhar nesse mundo, e às vezes trabalhar de maneira inadequada, mas não nos ensina a trabalhar no mundo que somos, a dirigir esse veículo, que tem vários copilotos. O primeiro copiloto é o gatilho da memória. Quando estava pesquisando, analisando, refletindo, construindo, eu percebi, poxa vida, não é o eu que lê a memória em milésimos de segundos? O gatilho dispara e abre outro fenômeno, chamado janela da memória, que é um arquivo, determinado arquivo, num determinado momento existencial. É uma área de leitura num determinado momento de vida. Então, vocês estão me ouvindo, vocês estão assimilando verbos, adjetivos, pronomes, que eu estou abordando aqui. Se tivesse compreensão sobre o processo de construção de pensamentos, ficariam estarrecidos, porque não é o eu que está encontrando as avenidas, as ruas, os endereços para identificar os verbos, mas fenômenos inconscientes. O gatilho dispara numa velocidade quase da luz, abre milhares de arquivos com milhões de dados para que vocês assimilem uma pequena informação. Portanto, 2 copilotos, gatilho e memória, atuam. Só que tem um problema. Gatilho e janela atuam. Só que tem um problema. Quando a janela é traumática, o killer, o volume de tensão é tão grande que faz um outro copiloto entrar em cena, chamado âncora da memória. E a âncora pode se fechar tanto que um outro copiloto, quarto, começa a atuar psicodinamicamente, chamado alto fluxo. Ele começa a ler e reler a memória e produzir uma série de pensamentos perturbadores, algumas bobagens, sentimento de culpa, angústia, e você não quer pensar no ofensor e pensa, e o eu não quer, e o eu acha que ele que está pensando, e no fundo a vontade consciente não prevalece. Parece que há um filme de terror em nossa mente, quando na verdade são 4 copilotos que usurparam o eu. Eles são importantes, mas eles podem controlar o eu e gerar, inclusive, a síndrome do pensamento acelerado. Sem o gatilho da memória, vocês não entenderiam o mundo que está ao redor. Se vocês olhassem para esse copo, vocês não saberiam que é um copo que contém água,
Mas como vocês olham, detonam o gatilho, abre milhares de janelas e vocês identificam o copo, que não é uma janela, não é uma nuvem, não é um tapete, ou seja, não é milhões de outras coisas, são fenômenos inconscientes que entraram em cena. Gatilho, janela. Só que se encontrar uma janela traumática, por exemplo, medo de falar em público. Você estudou toda a matéria, sabe tudo o que vai falar, treinou no seu quarto, treinou diante do seu pai, da sua mãe, do seu espelho, agora você vai dar aquela aula. Só que antes do eu entrar em cena, sempre entram os copilotos, e nós não sabíamos disso. O primeiro ato do teatro mental é inconsciente, não é consciente, não é a ação do eu. A hora que você se levanta para falar, ou pega o microfone, se tem fobia social, você olhou para a plateia, detonou o gatilho, abriu uma janela killer, e essa janela killer tem os fantasmas da mente humana, os vampiros que vão te sangrar ali, metaforicamente. Ou seja, medo de que os outros pensem e falem de si, julgamento, angústia, medo de falhar, medo de não corresponder às expectativas. Mas espera um pouquinho, você encontrou não as janelas ou os arquivos que continham todo o assunto, toda a matéria que você assimilou. Você encontrou outras janelas que não estavam no script. Janelas killer. E o volume de tensão fez com que a âncora se fixasse. E o quarto fenômeno, alto fluxo. Eu não vou conseguir falar mesmo. Aí vem aqueles pensamentos. Ah, ninguém vai me entender. Aí vem ideias que asfixiam também as pessoas. Isso ocorre em todos os segmentos da vida, seja num ato sexual, seja num ato onde você vai receber um prêmio, seja no momento em que vai fazer uma prova oral, seja no momento em que alguém atravessou você de maneira inadequada no trânsito e você tem um ataque de raiva. Todas as situações estressantes que fazem com que o gatilho dispare, encontre as áreas tensas, o lixo psíquico pode nos encarcerar. Uma pessoa que tem claustrofobia, medo de lugar fechado, deu uma brilhante conferência, ele não tem fobia social, falou com maestria, com propriedade, é uma pessoa muito segura aparentemente, mas quando entra no elevador, promete para si, não, eu não vou sofrer dessa vez. O elevador tem mecanismo de segurança, eu sou uma pessoa que não mais é escrava do medo. Mas quando ele pisa lá, detona o gatilho, abre uma janela killer, a âncora se fixa e o alto fluxo começa a ler a memória daquela área e dizer, gritar, de que o elevador vai parar, vai faltar oxigênio, ele vai infartar e assim por diante. Me lembro de um cliente que ficou 7 anos chorando porque achava que ia morrer pelo vírus da AIDS. Chorando, literalmente. E era um dos melhores pilotos de aviação comercial do país. Recebeu prêmio na França e assim por diante. Mas você fala comigo, Cury, se ele tem medo de morrer do vírus da AIDS, a resolução é simples. Pede para ele fazer o teste HIV. Bom, ele fez o teste, eu pedi. E o resultado foi negativo. E aquele homem interrompeu 7 anos de angústia e choro. Mas depois de uma semana, entrou na janela killer, detonou o gatilho, abriu a janela killer, o kit falhou. Fez outro exame, depois de alguns meses, trocaram o meu nome. Sempre vai haver desculpas para sermos escravos no único lugar que deveríamos ser livres. Quem tem algum tipo de fobia aqui? Levante as mãos. Fobia, medos. Levante as mãos. Alguém poderia falar dos seus medos? Medo de avião. O problema não está no avião, está no medo de não controlarmos a aeronave. Por que não temos medo de carro? A possibilidade de acidentar com carro é muito
muito maior. Só que você tem o mínimo de controle. Observa árvores, o asfalto, o ambiente. Lá no avião, qualquer trepidação, o avião vai cair. Porque, na verdade, o problema não está no avião. Detonou um gatilho, abriu janelas killer e esse fenômeno começa a o encarcerar. Aí vem o alto fluxo, depois de fixar a âncora, que começa a sapatear sobre o eu, e o eu se torna um espectador passivo. O que mais? Medo do quê? Medo de aranha. Eu me lembro de uma pessoa, de uma paciente, que foi sequestrada. E o problema dela não era o sequestro, era ter aranhas no cativeiro. E era tão sério isso, que ela foi falando para os sequestradores limpar o ambiente. Porque ser sequestrada pelas aranhas, ou pela imagem superdimensionada que construíram, era mais dramático que o próprio sequestro. Porque o que está registrado nas janelas da memória é que define o drama humano. O seu drama não é definido pela realidade do objeto externo. O seu drama é definido pela realidade interpretada, registrada nas janelas. Por isso que há pessoas que têm todos os motivos para serem felizes e são tristes. Conhece pessoas assim? Infelizmente, o ser humano ele constrói mais masmorras, mais presídios de segurança máxima do que nas grandes cidades. E o nosso objetivo final é atuar discordando, confrontando, impugnando tudo que está dentro, porque se você não faz, você não se torna protagonista da sua história.